Olá pessoal, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação, que hoje está aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo 17, que está escrito: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Essa é uma pergunta feita pelo rei Acabe ao profeta Elias, e aqui nós aprendemos que quanto mais uma pessoa se encontra distante de Deus, mais difícil fica para esse alguém, reconhecer os seus erros. Mais difícil fica para essa pessoa olhar para si e enxergar realmente, aquilo que precisa melhorar, enxergar os seus erros, enxergar o que é que precisa ser mudado. É mais difícil. Porque aqui nós aprendemos com o rei Acabe. Ele era rei, estava ali reinando sobre Israel e tinha ali o dever de conduzir o povo pelo caminho do Senhor. Mas Acabe, ele se encontrava fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E por conta das escolhas que ele fez, por conta do pecado de Acabe, dos erros de Acabe, porque a liderança, de uma certa forma, e sempre vai ser, influencia. A nação de Israel estava indo pelo mesmo caminho do rei Acabe, estavam ali fazendo coisas que desagradavam a Deus, praticando a idolatria, fazendo muitas coisas que desagradavam ao Deus dos céus. E Deus, ele resolveu ali, penalizar aquele povo com uma seca. E Acabe, quando ele se encontrou com o profeta Elias, ele olhou para ele, a primeira coisa que ele fez, foi olhar para o profeta Elias e perguntar: És tu o perturbador de Israel? Era como se ele estivesse perguntando a Elias: é você o responsável por todo esse caos que se encontra na nação de Israel? Foi você quem trouxe a seca para aqui? Mas na verdade, Acabe, ele não conseguia enxergar, porque o pecado cega a pessoa, e porque ele estava distante de Deus, então ele não conseguia enxergar que na verdade a pessoa responsável por aquela situação que a nação estava vivendo naquele momento não era o profeta Elias, porque a mensagem que Elias trazia era uma mensagem de Deus para que ele pudesse se arrepender, mas era o próprio Acabe. Foi as escolhas que ele fez, foi o desagradar a Deus que fez com que ele estivesse passando agora por aquele momento ali no seu reinado, mas ele não conseguia enxergar, porque quando alguém está distante de Deus, fica difícil de ver aquilo de errado que tem em sua vida, fica difícil de reconhecer os seus erros, fica difícil de querer melhorar, porque se alguém não reconhece o erro, logo não vai melhorar. E aqui a gente aprende verdadeiramente, que nós precisamos buscar estar próximos do Senhor. E por que eu digo isso? Porque todo ser humano é falho. Nós somos falhos, ninguém é perfeito. Mas quando nós buscamos manter a nossa comunhão com Deus, quando nós buscamos estar próximos do Senhor verdadeiramente, ainda que a gente venha a errar, o nosso desejo no nosso coração não vai ser justificar o erro, não vai ser encobrir o erro, não vai ser responsabilizar alguma outra pessoa por um erro que é nosso, não. Mas a vontade que vai existir naquela pessoa, em mim e você, tendo comunhão com Deus, estando próximo do Senhor, quando a gente erra, é uma vontade de querer melhorar, é o pedir perdão a Deus, é o se arrepender, o querer verdadeiramente mudar, melhorar, pedir ao Senhor que dê força para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer, para que nós possamos melhorar, evoluir como seres humanos. E aqui a gente vê que Acabe, ele não teve isso. A preocupação dele não era melhorar, eu estou passando por isso aqui, eu errei contra Deus e eu quero melhorar. O que é que eu posso fazer para estar bem diante de Deus? Como é que eu posso verdadeiramente, voltar a andar pelos caminhos do Senhor? Não. A única preocupação de Acabe era responsabilizar alguém, e esse alguém era Elias, pelo erro que era dele. Então que eu e você, nesse dia de hoje, venhamos verdadeiramente buscar andar em comunhão com o Senhor, que em comunhão com Deus, ainda que a gente venha a errar, nós vamos reconhecer, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós, ele produz o arrependimento, ele vai nos ajudando a enxergar os nossos erros e vai nos ajudando também a consertar os nossos erros, para que nós possamos verdadeiramente estar andando segundo a vontade do Senhor. Que nesse dia de hoje, eu, você, que nós venhamos buscar cultivar a nossa comunhão com Deus, buscar estar cada vez mais próximos do Senhor, para que nós possamos cada dia mais e mais querer melhorar, que a glória de Deus, ela venha ser refletida nas nossas vidas, que o brilho do Senhor, ele venha a ser refletido em cada um de nós. Então nós precisamos buscar estar em comunhão com o Senhor, para que quando a gente venha até errar,
nós venhamos sentir a vontade não de justificar, não de responsabilizar alguém, mas a vontade de consertar o nosso erro, e pelo Espírito Santo de Deus, nós venhamos nos consertar diante do Senhor, né? E verdadeiramente nos arrepender, porque a vontade do Senhor é essa. Aquilo que Deus ele tinha para Acabe era isso, ele levava Elias para que ele pudesse se arrepender do seu erro, para que ele pudesse voltar para os caminhos do Senhor, mas a preocupação dele não era essa, que a minha e a sua preocupação vinha ser sempre buscar fazer a vontade de Deus, vinha ser sempre buscar nos corrigir diante do Senhor, para que nós possamos cada dia mais e mais sermos pessoas melhores, amém? Que Deus em Cristo ele permaneça nos abençoando grandemente nesse dia, em nome de Jesus.